Dessa vez, vamos aplicar o método integral à equação da energia aplicada a essa situação física mostrada na direita da tela, ou seja, aplicada à camada limite térmica. O modelo diferencial parcial para essa situação nós já havíamos desenvolvido anteriormente e ele é repetido aqui. No entanto, para aplicar o método integral de maneira mais fácil, é importante modificar um pouco essa equação da energia a partir da adição de um termo no lado esquerdo da equação, esse termo sendo o produto da temperatura pela derivada de 1 em relação a x, somado com a derivada de v em relação a y. A razão para podermos adicionar esse termo sem alterar a relação de igualdade é que essa soma das derivadas parciais entre parênteses, se vocês lembrarem lá do princípio de conservação da massa, vocês vão ver que esse termo entre parênteses é igual a zero. Portanto, eu posso adicionar esse termo ao lado esquerdo da equação sem alterar a relação de igualdade. Fazendo isso, então, nós obtemos que o dt dx somado com t du dx somado com t dv dy somado com v dt dy tem que ser igual ao produto da difusividade térmica alfa pela derivada segunda da temperatura em relação a y. Agora vamos reconhecer da regra do produto para a diferenciação, para as derivadas, que esses dois primeiros termos do lado esquerdo nada mais são do que a derivada de u vezes t em relação a x, enquanto esses outros dois termos aqui do lado esquerdo da equação nada mais são do que a derivada de v vezes t em relação a y. Utilizando então essas duas associações, nós obtemos que, de maneira equivalente, a equação da energia para a camada limite térmica pode ser escrita da seguinte forma: a derivada em relação a x de u vezes t, somado com a derivada em relação a y de v vezes t, tem que ser igual ao produto da difusividade térmica alfa pela derivada segunda da temperatura em relação a y. No entanto, só esse modelo diferencial parcial não é suficiente para obtermos o perfil de temperaturas T. Para tanto, nós vamos precisar também de condições de contorno, que nós vamos estabelecer agora. Novamente, assim como havíamos feito para o caso do perfil de velocidades, iremos separar as condições de contorno em dois tipos diferentes. Um na parede, uma condição na parede, onde consideraremos a continuidade de temperatura, um contato térmico perfeito entre o fluido e a parede, aquela camada de fluido que está imediatamente em contato com a parede, terá então a mesma temperatura da parede, ou seja, em y igual a zero, nós vamos considerar que a temperatura daquela camada de fluido imediatamente em contato com a parede tem a mesma temperatura da parede, T0. Já uma distância infinitamente grande da parede na direção vertical, nós vamos ter que a temperatura tenderá a ser aquela temperatura do fluido incidente, ou seja, a temperatura T, com y tendendo a infinito, ela tenderá a ser T infinito. Integrando então a equação da energia ao longo da direção vertical y, de 0 até eta, onde eta é uma distância mostrada em verde aqui na direita da tela, distância essa que leva a um limite superior de integração que é maior do que as espessuras das camadas limite mecânica ou hidrodinâmica e térmica. Portanto, o eta é maior do que o máximo entre a espessura da camada limite mecânica e a espessura da camada limite térmica, uma vez que, apesar dessa figura aqui mostrar a camada limite térmica como sendo mais espessa do que a camada limite mecânica,
O contrário também pode acontecer, como nós já vimos anteriormente. Portanto, ao aplicar essa integral, nós obtemos que a integral de 0 a eta da derivada de u vezes t em relação a x, dy, somado com a integral de 0 a eta da derivada de v vezes t em relação a y, dy, tem que ser igual à integral de 0 a eta de α vezes a derivada segunda da temperatura em relação a y, dy. Muito bem. Para esse primeiro termo aqui, nós temos que os limites de integração não dependem de x, portanto, essa derivada pode sair da integral, resultando em d dx da integral de 0 a eta de u vezes t dy. Já essa segunda integral aqui pode ser avaliada utilizando o teorema fundamental do cálculo, resultando em v vezes t avaliado em y igual a eta, menos v vezes t avaliado em y igual a zero, que é igual. Aqui estamos adotando a hipótese de propriedades termofísicas constantes, portanto, a difusividade térmica pode sair dessa integral, e a integral, então, pode ser avaliada utilizando o teorema fundamental do cálculo, que resulta em α dt dy avaliado em y igual a eta, menos α dt dy avaliado na parede, ou seja, em y igual a zero. Da condição de contorno na parede, nós descobrimos que o V, daquela condição de parede impermeável, o V na parede tem que ser igual a zero. Portanto, esse termo aqui, esse último termo do lado esquerdo da equação tem que ser zero. Por sua vez, o eta, por estar fora da borda das camadas limites, além das bordas das camadas limite mecânica e térmica, nós podemos então escrever que a temperatura em eta vai ser T infinito, enquanto o V vai ser aquele V avaliado em eta que nós já havíamos obtido anteriormente no contexto do princípio de conservação da massa, também aplicando uma integral de 0 a eta, e nós vamos utilizar aquela mesma expressão aqui. Além disso, por eta estar fora das camadas limite, nós vamos ter também que o campo de temperaturas, o perfil de temperaturas fora da camada limite térmica, cessará de variar ao longo da direção vertical. Portanto, nós temos que essa derivada avaliada em y igual a eta será zero, o que resulta em d dx vezes a integral de 0 a eta de u vezes t dy menos t infinito d dx da integral de 0 a eta de u dy, sendo esse d dx da integral de 0 a eta de u dy o próprio v avaliado em y igual a eta, como nós havíamos obtido anteriormente a partir do princípio de conservação da massa. Isso, por sua vez, tem que ser igual a menos α dt dy em y igual a zero. Aqui vamos introduzir uma nova definição, que é a definição de um outro parâmetro adimensional, que é conhecido como número de Stanton. Que tem essa notação ST, que é definido basicamente como Nusselt dividido por Reynolds vezes Prandtl, que por sua vez pode ser obtido em termos do coeficiente de transferência de calor, como H sobre ρCp, sendo a massa específica, o calor específico, a pressão constante, esse produto entre essas duas propriedades, vezes o infinito, o que leva, vocês podem conferir esse resultado, nos leva à conclusão de que menos α dt dy avaliado em y igual a zero, vai ser igual ao número de Stanton vezes o infinito vezes T0 menos T infinito. Utilizando então esse resultado
Naquela equação integral que havíamos obtido agora há pouco, nós obtemos que d dx da integral de 0 a eta de u vezes t dy menos t infinito d dx da integral de 0 a eta de u dy vai ter que ser igual a justamente esse termo aqui, o número de Stanton, multiplicado por u infinito, multiplicado por t0 menos t infinito. Para obter uma expressão mais conveniente para a equação da energia na forma integral, a qual é repetida aqui nessa tela, é necessário retrabalhar esses dois termos do lado esquerdo da equação. Vamos começar pelo segundo termo do lado esquerdo, ou seja, vamos começar por t infinito d dx na integral de 0 a eta de u dy, que pode ser escrito de maneira equivalente como d dx de t infinito vezes a integral de 0 a eta de u dy menos dt infinito dx vezes a integral de 0 a eta de u dy, em que a regra do produto de derivadas foi utilizada e também estamos considerando o caso mais geral, em que a temperatura fora da camada limite térmica pode variar ao longo da direção tangente à parede sólida, ou seja, dt infinito dx é diferente de zero. Muito bem, substituindo então essa expressão que acabamos de obter naquele segundo termo do lado esquerdo da equação integral, nós obtemos que a equação integral pode ser obtida de maneira equivalente como d dx da integral de 0 a eta de u vezes t menos t infinito dy somado com dt infinito dx vezes a integral de 0 a eta de u dy, que por sua vez tem que ser igual ao número de Stanton multiplicado por u infinito multiplicado por t0 menos t infinito, em que esse primeiro termo aqui foi obtido a partir da combinação desse termo que está sendo destacado agora, desse termo azul destacado agora, e o primeiro termo do lado esquerdo da equação integral original. Vamos agora retrabalhar esse primeiro termo do lado esquerdo da nova forma da equação integral, da equação da energia na forma integral. Para tanto, devemos reconhecer que esse termo, ou seja, d dx, da integral de 0 a eta de u vezes t menos t infinito dy, pode ser reescrito de maneira equivalente como d dx de u infinito vezes t0 menos t infinito da integral de 0 a eta de u sobre u infinito t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito dy. Por sua vez, utilizando então a regra do produto de derivadas, é possível reescrever então essa expressão como sendo igual a du infinito dx vezes t0 menos t infinito somado com u infinito vezes d t0 menos t infinito dx vezes a integral de 0 a eta de u sobre u infinito vezes t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito dy somado com u infinito vezes t0 menos t infinito de d dx da integral de 0 a eta de u sobre u infinito vezes t menos t infinito sobre t0 menos t infinito dy. Muito bem, substituindo então essa expressão na equação integral
E dividindo o resultado por 1 infinito vezes t0 menos t infinito, nós obtemos a expressão equivalente para a equação integral, para a equação da energia, na forma integral, como sendo d dx da integral de 0 a eta de u sobre o infinito, t menos t infinito, sobre t0 menos t infinito, dy, fecha chaves, somado com u sobre o infinito, d1 infinito, dx, somado com 1 sobre t0 menos t infinito, multiplicado por d, t0 menos t infinito, dx, por sua vez multiplicado pela integral de 0 a eta de u sobre o infinito, vezes t menos t infinito, sobre t0 menos t infinito, dy, somado com esse termo aqui, ou seja, somado com esse termo aqui dividido por u infinito t0 menos t infinito, né, de acordo com aquela relação que havíamos feito, né, nós vamos obter então 1 sobre t0 menos t infinito, dt infinito, dx, tudo isso vezes a integral de 0 a eta de u dy, o que por sua vez será igual ao número de Stanton, uzinho, perdão, aqui sobre o infinito. Assim como fizemos com o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na sua forma integral, seria interessante eliminar da forma integral da equação da energia a arbitrariedade introduzida pelo eta, pela presença do eta. Isso acontece porque, na realidade, nós temos muito pouca informação sobre o eta, apenas sabemos que ele deve ser maior do que a espessura das camadas limite mecânica e térmica. No entanto, no caso da equação da energia, fazer o mesmo que acontece, que nós fizemos lá no princípio de conservação da quantidade de movimento, traz alguns problemas. O que fizemos naquele caso? Nós fizemos eta tender a infinito. No entanto, ao fazer eta tender a infinito, essa integral aqui ela não é convergente. É fácil ver isso, uma vez que fora da camada limite, uzinho sobre o infinito, da camada limite mecânica, né? Uzinho sobre o infinito passa a ser 1. E a integral de 1 até o infinito ela é divergente, ela tende a infinito. Portanto, esse termo aqui faria, com eta tendendo a infinito, faria com que essa equação aqui ficasse mal posta. E esse termo é justamente associado com a variação do t infinito ao longo da direção tangente à parede sólida. Portanto, fazer eta tender ao infinito e manter essa hipótese de que o t infinito pode variar ao longo de x não é compatível, ok? Não é compatível assumir um t infinito variável e fazer o eta tender ao infinito. Para esse caso em que o t infinito porventura seja variável, você tem que manter seja essa forma aqui, que é um pouco mais assustadora, ou aquela primeira forma integral da equação da energia que obtivemos agora há pouco, ok? No entanto, se quisermos fazer o eta tender ao infinito, vamos ter que assumir que o t infinito é constante, ou seja, ele não varia ao longo de x. Essa hipótese pode parecer um pouco restritiva, no entanto, para a maior parte das aplicações, com algumas exceções, como por exemplo, em fluidos escoando a velocidades muito altas, essa aproximação, essa hipótese não é muito distante da realidade, essa hipótese de que t infinito não varia ao longo de x. Portanto, para eta tendendo a infinito com t infinito constante, nós obtemos uma outra forma integral a partir dessa daqui no topo da tela, da seguinte forma: d dx
da integral de 0 a infinito de u sobre u infinito vezes t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito dy somado com 1 sobre u infinito du infinito dx somado com 1 sobre t0 menos t infinito vezes a taxa de variação de t0 menos t infinito ao longo de x, sendo que esse termo não foi zerado porque, de maneira geral, o T0, a temperatura da parede, apesar do T infinito não variar mais a partir da nossa hipótese de T infinito constante, no entanto, o T0 ainda pode variar com x. Portanto, esse colchete, esses termos em colchete, multiplicados pela integral de 0 a infinito, de uzinho sobre u infinito, t menos t infinito, sobre t0 menos t infinito, dy, tudo isso terá que se igualar ao número de Stanton. Agora vamos colocar essa equação integral em uma forma mais compacta, utilizando para isso a espessura de entalpia, a definição de espessura de entalpia, para a qual utilizaremos a notação θE, sendo essa espessura de entalpia θE definida como a integral de 0 a infinito de uzinho sobre u infinito, vezes t menos t infinito sobre t0 menos t infinito integrada ao longo de y. Introduzindo então essa definição nesses termos aqui, tanto dentro da derivada ao longo de x, quanto esse que está multiplicando esse termo em colchetes, nós obtemos uma forma bastante compacta para a equação da energia, para a forma integral da equação da energia, da seguinte forma: dθE, ou seja, a taxa de variação da espessura de entalpia ao longo de x, somado com 1 sobre u infinito du infinito dx, somado com t0 menos t infinito, 1 sobre t0 menos t infinito, vezes a taxa de variação de t0 menos t infinito ao longo de x, multiplicada por θE, multiplicada pela espessura de entalpia, tem que ser igual ao número de Stanton. Assim como aconteceu lá com o princípio de conservação da quantidade de movimento linear e com a equação de von Karman, essa equação aqui é bastante útil, sendo que pode-se obter correlações para o número de Stanton em função de θE, da espessura de entalpia, e também da espessura de momento, ou como nós vamos fazer daqui a pouco, nós podemos também, alternativamente, obter correlações, podem ser empíricas, semi-empíricas ou até mesmo teóricas, que vai ser o nosso caso, para θE, para a espessura de entalpia, com uma função da espessura da camada limite térmica e da espessura da camada limite mecânica, e de maneira semelhante também para o Stanton, podemos obter o Stanton como uma função da espessura da camada limite térmica e da espessura da camada limite mecânica.